eu falo? O título do documentário. A chamada do documentário. A chamada do documentário. Fala sobre existencialismo, humanismo. Eu já começaria sugerindo uma alteração. Já a princípio, a chamada do documentário já me provoca uma certa inquietação, porque humanismo, existencialismo, tudo isso já para mim já implica numa crítica, né? Todo ismo é um reducionismo, é a redução de um determinado saber àqueles princípios, àqueles fundamentos. Por isso que normalmente eu falo psicologia existencial e não existencialismo, psicologia humanista e não humanismo, porque eu compreendo que essas psicologias que nós chamamos de bases fenomenológicas, já tal como a própria fenomenologia nos encaminha, é muito mais uma abertura e não uma redução. Então, o que a gente quer é abrir o pensamento, abrir a ideia para muitas possibilidades, tal como é a própria existência humana. A existência é o próprio possível para os possíveis, né? A existência é a liberdade, é a angústia como liberdade da possibilidade para as possibilidades, por abertura. Fenomenologia é? Vamos entender, então, a fenomenologia. O que é a fenomenologia? Se a gente olhar a fenomenologia pelo viés da filosofia, a gente vai pensar na fenomenologia como uma epistemologia, ou seja, como um modo, ou um caminho de conhecimento do modo como se dá o conhecer. Então, toda epistemologia quer saber de onde vem o conhecimento e de que modo se pode conhecer. Então, a fenomenologia, como filosofia, ela aparece para, de alguma forma, rebater o empirismo e o idealismo, e com os seus desdobramentos. Idealismo que pode ser visto como racionalismo, ou seja, num desdobramento do racionalismo, e um empirismo como um dos desdobramentos do realismo. Então, cada uma delas vai dizer que se conhece, por exemplo, no idealismo a partir da ideia, então a origem de todo conhecimento está na ideia, e o realismo diz que tudo que se conhece se dá a partir do real. Então nós temos aí duas perspectivas que são dicotômicas, ou seja, isso não quer dizer que se abandone a outra parte, ou seja, o empirismo não está dizendo que não precisa da razão, nem a razão não está dizendo que não precisa do empírico. Só que, no idealismo, a razão tem soberania, e no empirismo, a soberania do real. Quando a fenomenologia surge, o objetivo da fenomenologia em Husserl é justamente romper com essa dicotomia que privilegia um dos modos ao outro. Então, o que Husserl está dizendo essa soberania não está nem na razão, nem no real. Ela está naquele lugar onde razão e real se encontram. Eu tento dizer assim, na fenomenologia, se você retirar uma das partes, ou se você tirar a potência de uma das partes, a outra desaparece. Porque uma só pode existir com a outra. É co-originária, é isso que a gente chama. Co-originária, ou seja, aparecem juntas. Então, no empirismo, não há nada co-originário. Tudo nasce de uma das partes. No racionalismo, não é nada co-originário. Tudo nasce a partir da outra parte. E Husserl, então, precisa romper com essa dicotomia, e rompendo com essa dicotomia, ele diz: todo conhecimento nasce do encontro. Relação. Isso aí. Bom, isso interessa para a psicologia? Interessa muito. Então, vamos ver, nós podemos falar agora de 3 psicologias. Uma psicologia que abraça esse pensamento racionalista e que vai colocar toda o seu saber psicológico no sujeito, na consciência, e vai dizer tudo nasce aqui,
isso é a origem de tudo, ou então vai dar mais valor, mais prevalência à razão, ao sujeito. E o empirismo vai dizer, não, a mente é uma tábula rasa, tudo nasce do meio, do mundo, eu não vou chamar de experiência, porque experiência para mim é outra coisa, mas do empírico, do real. E a fenomenologia vai dizer assim, bom, os dois, sem dúvida, criam possibilidades para que apareça uma psicologia? Sem dúvida nenhuma. Eu preciso dessa ideia racionalista para dizer, existe uma consciência, existe um psiquismo, existe um sujeito que tem determinados elementos e que esses elementos têm uma estrutura e uma dinâmica própria, que é justamente a estrutura e dinâmica que dão bases para que surja o psiquismo, como se o psiquismo fosse algo também naturalmente dado e a prioristicamente dado. Mas existem psicologias que se apoiam no empirismo e dizem que a mente é uma tábula rasa e que a partir do mundo que esse psiquismo se constitui, e há algumas leis que cadenciam a formação desse psiquismo, que a gente vai chamar de comportamento, também existe. O que a fenomenologia está dizendo é que não existe nada nesses polos. Tudo só vai se constituir nesse encontro. Isso é relação, é existência. Por isso que a psicologia existencial é a psicologia que vai pegar o modo de ser na própria existência, nesse próprio encontro, né? Então, a psicologia bebe dessas fontes, evidentemente, senão a psicologia não se constituiria tal como se constituiu, né? Ela não existiria. Do mesmo jeito que a sociologia, né? Não existiria, nem a antropologia, porque elas partem desses pensamentos filosóficos de base. Okay? Depois elas ganham autonomia, porque depois que eu construí o psiquismo, por exemplo, a psicanálise, depois que ela constrói o psiquismo, ela não precisa nem mais falar que a epistemologia de base é Kant. Mas é óbvio que a psicanálise é kantiana, como base do pensamento é Kant. Ok? Então, o que a gente vai dizer? Como base desse pensamento é a fenomenologia. E a fenomenologia é base por quê? E é base de quê? Das psicologias que priorizam a relação ao sujeito e ao mundo. Não está negando que eles não existam, só está dizendo que tudo nasce desse encontro, dessa relação. Né? A gente até podia falar assim, as psicologias com ênfase na relação, né? E a gente fala psicologias de base fenomenológica. O que a gente está querendo dizer com isso? É de base fenomenológica, porque a base do pensamento filosófico não é, por exemplo, nem o empirismo, nem o racionalismo. Quer dizer, de onde a gente pensa? De onde vem o pensamento para a gente pensar na existência e não no homem, que a gente nem vai usar mais a palavra homem. E por que a gente evita usar essa palavra homem? Embora as filosofias usem muito, porque homem te remete a algo da ordem do biológico. E evolução, né, da coisa. E do biológico, né, que a gente sabe que o que domina o pensamento hoje é o biologismo. Quase tudo a gente tenta mostrar que é biológico. Eu não estou negando que o biológico tenha seu lugar, mas o lugar que me interessa é o da existência. Eu não sou médica, eu não vou atuar no biológico. Onde eu posso atuar é no modo como uma pessoa articula existência. É isso, então, que dá bases, condições para que a gente fale de psicologia de bases fenomenológicas. E aí a gente vai pensar, né? Mas então quais são as psicologias de base fenomenológicas propriamente ditas, né? As psicologias de bases fenomenológicas propriamente ditas são aquelas que priorizam a relação e não prioriza nenhum dos polos. A questão não é negar que os polos existam. A questão é qual é a prioridade. Vamos lá. Aquelas que priorizam o polo do racionalismo, do idealismo, elas partem da ideia de que existe uma estrutura psíquica a priori. Aquelas que partem do empirismo, elas participam da ideia de que a priori o que existe é o mundo.
E aquelas que partem da ideia de que essas duas coisas não é prioridade, que a prioridade é a relação, nós podemos chamar de psicologia de bases fenomenológicas, ou até encontrar um outro nome, né, que é muito difícil encontrar. Aqui você tem os cocos de guariroba. E aqui uma guariroba menor. Ela vai abrindo algumas folhas. As folhas vão se diferenciando. E aí, quando ela tá média, digamos assim, é um bom momento para cortar, para comer. Já se perdeu, já perdeu. Olha aí, Estou preparando agora uma apresentação em que eu vou falar sobre a terceira margem do rio, do Guimarães Rosa. É óbvio que eu vou falar do entre, né, para poder falar da clínica, né? Porque tudo que se dá, por exemplo, numa relação clínica é no entre, não é em um dos polos, quer dizer, embora algumas psicologias, né, considerem que é um dos polos. Um dos polos é o que observa e o outro polo é o observado. E o que observa a partir do que ele chama evidência, por exemplo. Então, ele meio que retira aquilo que ele vê do fluxo e, com isso, ele consegue dizer, você é. Você tem essa característica, como se a característica pudesse existir fora da existência. Bom, mas por que eu estou falando da ideia do rio? O próprio Guimarães Rosa, quando ele fala do pai, né, que vai morar na terceira margem do rio com a sua canoinha que ele construiu. Bom, para mim, o que Guimarães Rosa está falando? Né? Que existem as duas margens. Vamos lá, continuando a conversa. Realismo por um lado e empirismo por outro. Existem as duas margens. Mas existe também uma margem que a gente não considera margem, que é a do fluxo. É a do fluxo espacial e temporal. E esse fluxo espacial e temporal, mesmo porque é fluxo, não é evidente nunca. Nem apreensível, nem descritível. Exato. fala a verdade.
falando em água, né? Bebi um pouquinho Aí, d'água. ó, essa água veio do rio. Ó. É. Mas não é mais rio. Mas não é mais rio. É água, né? Ou seja, a ideia do rio é exatamente isso, né? Ou seja, a ideia da existência. Por exemplo, por que uma psicologia de base existencial não vai trabalhar em laboratório? Porque trabalhar em laboratório implica em tirar aquilo que você quer estudar do fluxo. Exatamente. Aí eu tirei do fluxo, eu não tenho mais a existência. Eu tenho um comportamento dado sob determinadas condições. Como é que eu vou alcançar a existência se eu tiro as variáveis com as quais a existência acontece? O acontecimento da existência desapareceu. Agora sim, agora quando eu retiro, eu posso falar das evidências. Eu digo assim, a pessoa resolve determinado problema com o pensamento abstrato. Mas eu estou vendo a pessoa em um quadro. Eu limitei, eu tirei a pessoa do fluxo, igual como eu tirei essa água do rio, e o que eu estou vendo mais não é o rio, é a água num copo. Do mesmo jeito na existência. Se eu levo para o laboratório, o que eu estou vendo mais não é a existência, mas é uma pessoa que resolve um determinado problema em determinadas condições, em condições controladas, algo que a existência nunca é. A existência humana, ela é surpreendente. E ela, tal como um rio, ela não pode ser analisada fora do seu fluxo, porque aí eu estou analisando outra coisa, eu estou vendo outra coisa, mas o acontecimento da vida, ele desaparece. Né? Vamos chamar de acontecimento existencial, para não confundir vida com biológico, né? Acho que a psicologia existencial se baseia principalmente naquilo que é trazido pelo sujeito a partir da experiência, né? Então, tem um foco grande. Aí a Ana falou, não é empirismo, não é esse tipo de experiência, mas é a experiência de vida. Então, eu diria que a psicologia existencial tem também como marca o modo de olhar para a angústia, né? Esse foi um ponto de discussão, eu acho que comum a todos os grandes filósofos da existência, se a gente pegar desde o Kierkegaard, depois Nietzsche, depois Sartre, depois Albert Camus, depois Buber. Então essas pessoas estão falando da angústia primeiro como parte da condição humana, né? Depois a angústia como parte do movimento existencial. Então a angústia é aquilo que nos coloca em movimento. E a psicoterapia existencial, nas suas variações todas, traz essa angústia para a cena terapêutica. Primeiro porque é algo que a gente, contemporaneamente, acho que tende a evitar muito, né? A angústia passou a ser vista na sua valoração negativa, e a gente vai ter em Heidegger, em Kierkegaard, em Sartre, essa angústia sendo olhada como peça fundamental de incômodo que a gente tem, de perturbação que a gente tem, e que nos coloca sempre em movimento, que nos coloca para andar, né? E para buscar as novidades do mundo, para buscar o novo na nossa existência. Então, acho que esse olhar sobre a angústia, né, é algo que dentro da psicoterapia a gente ajuda a pessoa a se aproximar dessa angústia numa outra conotação que não seja eminentemente negativa, e a gente dá muito valor para aquilo que a pessoa experiencia, para o modo como ela vivencia afetos, como ela vivencia introjetos do mundo, para o modo como ela vivencia as relações. Então, eu diria que isso é o que dentro da psicoterapia existencial combate as prescrições do mundo, né? Então, é colocar a pessoa em contato com aquilo que ela está experienciando e tentando ver como aquilo é importante para ela, independente do que está prescrito, independente do que se espera, até para ela ter a liberdade de fazer o que se espera, se for essa a decisão. Acho que também se trabalha muito dentro da proposta existencialista a responsabilidade que a pessoa tem
com a própria existência. Isso está muito presente, por exemplo, no Sartre, né? Ele vai dizer que a gente não pode se esconder da liberdade. Então a gente tem que assumir a liberdade, porque até o esconder-se, até o negar a liberdade é uma escolha que demanda responsabilidade pelos efeitos. Então acho que essa também é uma temática importante, né? A gente às vezes recebe muito no consultório aquela pessoa que tem um olhar para o mundo meio vitimista. O mundo é mal comigo, o mundo me tornou alguma coisa que eu não quero, que eu não gosto. Então a gente traz para a cena também essa responsabilidade pela mudança, pelo movimento que você faz dentro da sua existência e pelo modo como as suas relações são constituídas. Então acho que essa é uma questão, essas todas são questões muito caras à psicoterapia existencial. E no modo como ela influencia outras psicoterapias, acho que também essa é uma marca importante. Essas, né, são marcas importantes. Por exemplo, na Gestalt terapia, a gente vê muito do existencialismo, da proposta existencialista nessas questões. Responsabilidade, angústia, experiência, sobretudo. E aí, eu diria que o existencialismo se espalha por outras áreas da arte, da filosofia, da sociologia, do cinema, exatamente. Todas as suas formas artísticas, eu acho que a gente tem ali a marcação do existencialismo, seja no cinema alemão, por exemplo, né, seja na pintura, na literatura, como você está dizendo. O existencialismo tem influências amplas, porque ele nos coloca para pensar questões que vinham sendo pensadas de um jeito muito influenciado pela psicanálise, principalmente, né, como se só pela psicanálise se pudesse alcançar alguma reflexão profunda, e daí o existencialismo vai nos mostrar que não é bem assim. Então, a psicologia humanista, eu acho que aí fazendo um contraponto, né, com o que a gente falava sobre a influência do existencialismo, acho que a psicologia humanista, a psicoterapia humanista tem como marca principal o otimismo, né? Se a gente pega o Rogers, especialmente no primeiro momento do Rogers, a gente ainda tem muito a ideia de que é possível quase que extrair da pessoa a melhor versão dela se você for capaz de amá-la. Então, o Rogers vai acreditar que o terapeuta teria esta função, esta tarefa de amar o seu cliente para, assim, fazer com que ele sinta que esse amor é transformador, né? E que esse amor representa, de certa maneira, o amor que a humanidade também pode sentir por ele. Então, eu diria que o humanismo aí falando do humanismo na psicologia, ele vem com a característica de retomar, né? Isso está inclusive na carta do Maslow, quando ele se dirige à comunidade de pesquisadores, né? Ele vai dizer, eu gostaria de retomar coisas que se perderam porque estávamos aí num século entre guerras, né? O momento em que o movimento humanista em psicologia aparece, a gente está ali entre a Primeira Guerra, e a Segunda Guerra Mundial. Então, de maneira geral, o clima no Ocidente era um clima pessimista. Então, o Maslow tinha a preocupação de congregar pessoas que estivessem interessadas em pesquisar temas que ele considerava mais elevados. Então, amor, amizade, os altos valores, ele chamava assim, né? Por isso que ele convida pessoas para compor a chamada rede eupsiquiana. Então, se o Rogers tem um papel fundamental na popularização do movimento, o Maslow tem um papel fundamental na organização do movimento, na sistematização, na proposta de ter um lugar, um espaço de escoamento dessa produção, né? Essa produção não era aceita nas revistas que circulavam, tanto que Rogers e Maslow vão fundar um jornal de psicologia, um periódico específico de psicologia humanista, exatamente para trabalhar
com isso que eles achavam que poderia traduzir o potencial da humanidade que estava se perdendo pelo clima pessimista geral. Então, eu entendo que isso ficou reverberante na psicologia humanista, na psicoterapia humanista, especialmente sob a influência desses fundadores aí, né? Esses fundadores do movimento em psicologia. Então, entendo que o otimismo, a preocupação em mostrar para o cliente e colocar na relação terapêutica uma noção de amor, né, uma noção de aceitação incondicional, e aí no caso do Rogers, né, especialmente na primeira parte da sua obra, a tendência atualizante, que depois isso vai perseguir a teoria do Rogers, mas ele vai mudando de ênfase, né? Ele vai deixando de enfatizar isso para ir enfatizando a questão da experiência, ele também. Mas eu diria que a psicoterapia humanista tem, para mim, essas duas características mais marcadas. A de acreditar nesse potencial humano, de entender que a gente tem um potencial de crescimento para realizar e que a principal tarefa da terapia é essa, né? É de colaborar para que o cliente, para facilitar a vida do cliente no sentido de que ele alcance o seu potencial total, o seu potencial pleno de crescimento. E aí, para o Rogers, uma das ferramentas para se fazer isso é o amor. Bom, eu trabalho com Gestalt terapia, né, e é interessante porque acho que a abordagem também escolhe a gente, é quase inescapável, né? Já contei essa história várias vezes, mas eu fiz estágios em psicanálise e eu fui desencorajada a seguir pelas supervisoras, porque eu falava muito, né? Fazia muitas intervenções. Então, na Gestalt terapia eu achei o espaço para me apresentar também como instrumento terapêutico, né? Não só pela projeção, mas pela criação também, pela criação da relação, né? Entendendo que ali eu represento uma parte desse campo que produz a relação terapêutica. E é interessante dizer, a Gestalt terapia é uma terapia de base fenomenológica, de base existencialista, de base humanista, né? São muitas as influências e isso também me faz admirar a Gestalt terapia, porque ela admite as influências que ela teve e, de certa maneira, todas essas influências se juntam para formar uma teoria própria, né? Para formar uma proposta interventiva própria e que sinaliza para esse campo entre terapeuta e cliente, ou paciente, ou consulente, um campo de cocriação, né? Não no sentido que essa palavra ganhou aí, meio banalizada, mas no sentido de entender que criamos juntos na relação terapêutica e só naquela relação, naquele espaço, criamos juntos, né, terapeuta e cliente, não só a relação, mas os afetos, o que circula ali, o que aparece ali e que vem do estar no mundo do cliente, é uma criação em que o terapeuta também participa, da qual o terapeuta participa ativamente. Então, como uma psicoterapia que tem como base humanismo, fenomenologia, existencialismo, e não é só cada uma dessas, me sinto muito satisfeita na Gestalt terapia. A gente pode começar por aí. Acho que vai ficar legal. Eu recebo muito essa pergunta. Se a fenomenologia existencial trata transtorno de déficit de atenção, se trata depressão, se trata esquizofrenia. Eu costumo dizer, não, nós não tratamos transtornos mentais. Nós cuidamos de pessoas. E o que isso significa na prática, não é? Porque parece bonito. Então, tratamos transtornos mentais, cuidamos de pessoas, parece
slogan de campanha, né? Mas, na verdade, nós estamos procurando singularidade. Então, o que existe para além de um nome? O que existe nesse sofrimento que nem tem nome? Nesse sofrimento que nem tem nome. Eu e Larissa tivemos trigêmeos agora. E muito interessante que realmente, né, nós tivemos que, assim, nos valer, e sou muito agradecida por isso, aos recursos da medicina, das pesquisas, o que tinha de melhor ao nosso alcance, né, aqui na nossa cidade, na nossa região. E assim, tem caminhos muito bem definidos para a coisa, né? Mas quando a gente está falando em saúde mental, não é assim que se dá. Porque tem elementos que só aparecerão nesse encontro clínico e quando eu faço algo que parece assim absurdo, que é abrir mão do meu saber, que é abrir mão desses aspectos então gerais para fazer um mergulho nesse fluxo, né? Para ir para a terceira margem do rio e encontrar aquilo que só se mostra ali dentro dessa singularidade. Vivemos tempos em que nomes são importantes. Nós vivemos tempos em que diagnósticos são importantes. E o foco de interesse, então, é buscar aquilo que está para além do diagnóstico. Buscar para aquilo que está além do nome, que muitas vezes nem tem nome. Quando o nosso gabinete surgiu para pensarmos no nosso fazer clínico e para ensinar mesmo da teoria à prática clínica. Quando eu fiz o convite para a Feijó para fazermos o Clínica da Existência, e foi uma grata surpresa ela se aceitar. Foi um encontro muito bacana, né? Nós três, Larissa, eu e ela, para falarmos mesmo de prática clínica. É isso que eu queria, levar o aluno para esse encontro com o fazer clínico, para responder dúvidas do tipo, como é que é isso que eu li lá no livro, como é que eu uso isso ali no consultório, ali com o meu paciente. Se você tem um paciente que chega e diz, eu estou muito cansado do meu trabalho, estou pensando em sair desse trabalho. Nós temos muitas coisas para explorar aí. Por exemplo, a palavra cansado. Ele usa essa palavra cansado. Então você vai com ele até esse cansaço. Você vai com ele até essa palavra cansado. Você mergulha com ele nesse cansaço. Você acompanha esse fluxo. Queria te ouvir me contando mais de como é esse cansaço. Queria que você me contasse como é o seu dia no trabalho e me conta uma cena em que você se sente muito cansado. Ou quando você está vivendo o seu dia de trabalho, você está pensando lá sobre isso, sobre estar cansado. Isso é uma consciência que vem depois, quando você finaliza, quando você está em casa, quando você faz uma comparação. Então mergulha com ele nesse cansaço. Tentar entender o que esse cansaço convida essa pessoa a fazer. Quando você me diz que está cansado, tirar férias te parece algo que levaria alguma solução para isso? O que seria uma possível solução? E aí é muito interessante, olha a palavra solução aqui, né? O que te parece uma possível solução? Não é o terapeuta que vai apontar essa mudança, esse caminho de mudança. Mas eu vou abrindo com ele de modo que ele consiga pensar, experienciar, ou seja, sentir mais coisas. Ele consiga também enxergar, ver, né? Ver parece uma palavra até um pouco mais completa para cá. E o que ele vai ver ali?
E de repente nessa conversa ele vai dizer, sabia que eu nem queria ter seguido essa profissão? E aí ele vai te contar alguma coisa que aconteceu em âmbito familiar. E você pode explorar algo para nós fundamental, que é a relação desse paciente consigo mesmo. Num segundo momento, você pode, de repente, explorar a relação desse paciente com os outros. Explorar um terceiro aspecto, que é a relação dele com o mundo. E aí ele, de repente, vai te contar que sente que seria importante para ele ter pegado esse caminho profissional, porque nesse caminho profissional, por exemplo, tem uma remuneração maior do que um outro caminho profissional que ele pensava em seguir. Então, quando a gente está falando em perspectivas de base fenomenológico-existencial, nós não perdemos de vista essa questão relacional, né? Ou seja, como esse paciente se articula com a vida, se articula com esses elementos em questão que estão surgindo no diálogo, que estão surgindo nessa história que ele está contando para você. Na psicologia humanista tem a palavra autenticidade. E a autenticidade não é uma volta para um eu essencial. A gente não acredita em eu essencial. Então, quando eu estou falando de autenticidade, eu estou falando de encontrar o que naquele momento parece mais legítimo, mais honesto para esse paciente, né? Não você encontrar por ele, mas ouvindo, sustentando esse espaço do encontro terapêutico com ele. Desse modo, então, entendemos que ele pode ter esse encontro consigo próprio e com aquilo que é mais legítimo para ele. Então, o trabalho da terapia é um trabalho em que nós estamos fazendo esse mergulho com o paciente, ou limpando, né, tirando essas prescrições do mundo, para que ele consiga encontrar o que é mais honesto para si e tomar o seu caminho. Quando eu falo tomar o seu caminho, não pense que ele vai fazer isso de um modo leviano ou de um modo em que ele não tenha o mundo contrastando com ele, né? Mas é justamente uma tensão entre esse eu, entre ser alguém, entre ser quem ele é e estar no mundo onde ele vive. Então, acho que é muito interessante o terapeuta chegar ou procurar caminhos para que a gente consiga chegar nesse lugar do eu quero. E às vezes sustentar o eu quero, mas eu não devo. E quem é que disse que não deve? E poder colocar isso sempre no jogo ali, na conversa. Então a gente está falando de liberdade, a gente está falando de responsabilidade, a gente está falando de autenticidade, a gente está falando de angústia, nós estamos falando de escolhas, de finitude, né, e tudo mais que essas psicologias levantaram como questões principais. Quando eu vou explicar para um paciente o que eu faço, ou até em aulas, eu costumo dizer que o terapeuta é alguém que está junto com esse paciente para repensar relações, pressas e certezas. Então, relações, como esse paciente relaciona consigo, com os outros e com o mundo. Todas as pressas, tem pressa para alcançar tal coisa, e por quê? E o que isso vai mudar? E aí, quando você alcançar isso que você estava imaginando, o que vai sobrar? Será que vai ter chegado de fato lá? Porque é muito interessante, né? Como a gente vai procurando determinadas seguranças, assim. E o que sobra depois que você chegou nesse lugar de segurança. Então, a relação com o mundo, a relação com as pessoas, então, relações, pressas e certezas. Às vezes esse paciente chega muito certo de que algo é aquilo mesmo. E não é que ele esteja errado, mas é que aquilo é aquilo mesmo e pode ser mais um monte de outras coisas. Ou eu posso inaugurar um novo jeito de olhar para aquilo se eu vou construindo boas perguntas e se eu vou sustentando com esse paciente
não só a partir das perguntas, mas inclusive a partir do silêncio ou de até afirmações, eu vou sustentando com esse paciente uma curiosidade, uma descoberta. E eu diria que esse terapeuta existencial humanista está trabalhando, então, elementos da liberdade e do conflito dessa liberdade. Voltando para esse exemplo de um paciente que diz: eu estou cansado do meu trabalho, nós falamos de explorar essa palavra cansado, de explorar a palavra trabalho com ele, o significado dessa palavra trabalho, daquele trabalho em específico também, né? Daquele trabalho que foi escolhido por ele em algum momento. E aí ele pode chegar à conclusão, por exemplo, de que na verdade não é saindo do trabalho. Porque o mais rápido, o mais prático ali, de repente, é você ficar aprisionado com esse paciente numa conversa que é sobre sair ou não sair do trabalho, mudar ou não mudar de carreira, enquanto na verdade você pode ter outros elementos para explorar. Que é, por exemplo, voltando para como esse paciente se enxerga. Então ele pode te dizer: eu me sinto um fraco, eu me sinto um burro, eu me sinto sei lá, né, de você deixar isso, né, de visitar também isso com ele. Olha como essa conversa que parecia ser sobre sair ou não sair do trabalho, ela na verdade é uma conversa muito mais profunda, carrega muitos elementos aí da relação desse paciente consigo próprio. Engraçado que quando eu falo desse exemplo do trabalho, me lembrei aqui de uma história em que você tem uma pessoa que quer, por exemplo, se separar, mas não se separa, que tem ali uma relação de interesse, e às vezes esse psicólogo vai para um lugar que é assim: nossa, mas ela não pode estar numa relação de interesse, numa relação financista. E aí a pergunta é também para o psicólogo: por que ela não poderia? Estou falando da autenticidade, de chegar a um lugar mais honesto, é essa pessoa poder reconhecer para si própria que ela está numa relação de interesse. E que aquilo, então, parece ser o mais importante para ela naquele momento. Não é terminar um casamento e encontrar o grande amor da vida dela, a solução ou o caminho, o melhor caminho. Mas é, de repente, ela ter esse encontro consigo e, puxa, eu tô numa relação de interesse. E o que isso conta sobre mim? Ele tá ali ao mesmo tempo nesse caráter de ser de ser esse outro, para que esse paciente esteja também consigo próprio. Eu preciso do outro e eu preciso também dessa honestidade comigo. E às vezes vai ser para me ouvir o mais legítimo de mim mesma, e às vezes vai ser para, olha, acho que você tá às vezes muito umbigado, está muito fechado em si, e aí o terapeuta vai fazendo esse convite do fora. É preciso a gente abrir um pouco mais essa janela e olhar para algo que não seja só esse espelho.